O grande filósofo alemão Immanuel Kant teve publicado em 1784 um texto denominado Resposta à Pergunta: O que é o esclarecimento? Pergunta que foi enviada para uma revista mensal que era publicada na Alemanha e que Kant respondeu. Lá ele diz que o esclarecimento, chamado em alemão de Aufklärung, e que para nós significa iluminismo, é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é o culpado. Para o filósofo, a menoridade, que é a menoridade intelectual, vem a ser a incapacidade da pessoa de fazer uso de seu entendimento sem a direção de outro indivíduo. A própria pessoa é a culpada dessa menoridade intelectual pela falta de decisão e coragem dela de servir de si mesma e não precisar que outra pessoa lhe dê a direção das coisas. Kant diz sapere aude, ou seja, tenha coragem, a audácia de fazer uso do teu próprio entendimento. Isso deve ser um lema para Kant. Kant fala que a preguiça e a covardia são as causas de uma grande parte das pessoas continuarem acomodadas e intelectualmente menores durante toda a vida. Se as pessoas têm livros que guiam seus pensamentos e mentores e tutores que lhe substituem a consciência e lhe dizem o que fazer, parece que as pessoas não precisam se esforçar. Sendo assim, parece difícil para a pessoa se livrar da menoridade, que para ela acabou se transformando em algo normal, em algo natural. Nesse caso, para Kant, a pessoa chega a desenvolver um amor pela menoridade intelectual, ou seja, pela sua incapacidade de fazer uso de seu próprio entendimento. Por essas razões, são muitas as pessoas que conseguiram, pela transformação do próprio juízo, de seu próprio espírito, se livrarem da menoridade e seguirem seu próprio caminho intelectual. Kant defende a liberdade para esse processo de libertação da menoridade e diz que um público se esclareça a si mesmo é perfeitamente possível, mas que isso, se lhe for dada a liberdade, é quase inevitável. Para se alcançar o esclarecimento, portanto, nada mais se exige senão de liberdade. E que liberdade é essa? Kant fala que é a mais inofensiva entre tudo aquilo que se passa a chamar liberdade. Qual? A liberdade da pessoa de fazer uso público de sua própria razão em todas as questões. Kant fala de muitos agentes que parecem dizer o tempo todo para as pessoas não raciocinarem, para que possam obter o que eles querem delas. Kant afirma que o uso público da razão deve ser sempre livre e só ele pode realizar o esclarecimento entre as pessoas. Já o uso privado da razão é muitas vezes limitado. Kant entende como uso público da própria razão aquele que qualquer pessoa sábia faz diante do grande público do mundo letrado. E de uso privado da razão, Kant entende aquele que a pessoa faz de sua razão, por exemplo, em um certo cargo público ou função a ela confiada, mas medindo suas palavras e sempre obedecendo. Kant dá a entender que, pelo menos no seu tempo, em algumas atividades profissionais, as pessoas deveriam ser mais passivas, obedecer certos parâmetros, seguir certas ideias sem revelar as suas próprias, já que estão a serviço de alguma entidade ou instituição. Então, nesse caso, se faria uso privado da razão. Mas na medida em que esta pessoa se considera ao mesmo tempo parte de uma comunidade total, chegando até a sociedade constituída pelos cidadãos de todo o mundo, ou seja, na qualidade de uma pessoa sábia que se dirige a um público por meio de obras escritas
de livros desenvolvidos de acordo com o seu próprio entendimento, pode certamente raciocinar sem que por isso sofra as consequências a que está sujeito quando é apenas um funcionário e está trabalhando sob as ordens de um superior. Vamos explicar melhor. Seria muito perigoso, por exemplo, se um funcionário que recebeu uma ordem de um gerente começasse a questionar e a raciocinar em voz alta no local de trabalho sobre a necessidade ou não da ordem que recebeu. Se o funcionário recebeu a ordem, deve obedecer e pronto. Então, nessa situação, o funcionário faz uso privado da razão. Mas o que Kant defende e chama isso de uso público da razão é que ninguém pode impedir e até deve ser estimulado que o funcionário faça, se ele for um expert sobre os melhores métodos de desenvolver o trabalho que executa, uma exposição desses métodos ou até escreva um livro sobre eles a um público maior interessado nesse assunto. Isso porque agora o funcionário vai gozar de ilimitada liberdade de fazer uso de sua própria razão e de falar em seu próprio nome. Outro ponto interessante que Kant destaca nesse texto é que nenhuma classe pode estar autorizada sob juramento a comprometer-se com uma certa crença fixa e imutável, a fim de exercer uma ilimitada tutela sobre cada um de seus membros e, por meio dela, sobre o povo e até mesmo a perpetuar essa tutela. Tal situação que afastaria para sempre todo o esclarecimento futuro do gênero humano é nula e sem validade, porque uma época não pode colocar a seguinte em um estado em que se torne impossível para esta ampliar seus conhecimentos, livrar-se dos erros e avançar mais no caminho do esclarecimento. Isso seria um crime contra a natureza humana. Kant diz que uma pessoa até pode, no que diz respeito a ela mesma, mas mesmo assim, por algum tempo, adiar o seu esclarecimento. Mas renunciar a esse esclarecimento, seja para si mesmo ou para a sua descendência, significa ferir os direitos da humanidade. Kant diz ainda que a sua época não era uma época esclarecida, faltava muito para isso. Na religião, por exemplo, as pessoas ainda eram muito tuteladas e não faziam uso de seu próprio entendimento. Mas Kant diz que havia indícios em sua época de maior liberdade para as pessoas saírem da menoridade intelectual e buscarem o esclarecimento. Kant, por fim, explica no texto que acentuou a matéria religiosa na explicação do esclarecimento e da saída das pessoas da menoridade, porque de todas as menoridades, a de matéria religiosa é para ele a mais prejudicial e desonrosa. Já no que se refere às artes e às ciências, as autoridades não tinham nenhum interesse em exercer a sua tutela.